Hoje a gente vai conversar sobre 7 erros financeiros que você deve evitar, né, de cair antes dos 30 anos, certo? Por que antes dos 30 anos? Porque até os 30 anos a gente está bem suscetível, né, a essas armadilhas financeiras. E se você tem mais do que 30 anos, esse vídeo também é para você, que pode ser que alguma dessas armadilhas ainda não chegou até você. Então, confere esse vídeo, que esse vídeo está muito bom. A gente vai falar sobre educação financeira. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal. Depois que você terminar esse vídeo, você vai ver que as ideias que eu vou apresentar aqui fazem muito sentido. O que é que acontece? Quando a gente é muito jovem, a gente tem muitas certezas na vida, entendeu? Certezas de quase tudo na vida. E aí é que mora o problema, porque quando aparecem essas armadilhas financeiras, a gente está bem suscetível, porque a gente é mais impulsivo, né, quando a gente é jovem, em decisões. Então, o que é que acontece? O primeiro erro que eu destaco aqui é o financiamento, certo? Quando você começa a ter o seu próprio dinheiro, né, você vai começando a ter mais desejo de comprar muitas coisas, entendeu? Você começa a ter desejo de ter um carro, você começa a ter desejo de ter uma casa, um apartamento, e é natural, tá tudo bem. O que acontece é o seguinte: como você não tem o dinheiro naquele momento para comprar esses desejos que você tem, você vai naturalmente sentir uma necessidade de recorrer a bancos, a financiamentos, em virtude dessa necessidade de obter aquele bem. E aí é que mora o problema, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, devia ter, 23 anos, eu quase que entro no financiamento de um apartamento, entendeu? Na época eu estava no meu primeiro casamento, então se eu estou falando que é o primeiro, já subentende, né, que teve outro. Então, assim, eu estava lá no meu primeiro casamento, queria ter uma casa, então eu procurei um corretor de imóveis e falei o seguinte: queria uma boa proposta, né, para poder financiar um apartamento. E aí ele passou toda uma tabela lá de proposta, né, fez todo aquele encantamento, falou que a parcela ia caber no bolso, e aí falou que tinha duas modalidades de financiamento price, financiamento saque, explicou todo o modelo de amortização e etc. E eu fiquei ali, tipo assim, no primeiro momento, né, eu achei interessante, pô, eu vou ter aí o meu apartamento. E aí eu fiquei realmente tentado, né, naquela proposta, mas alguma coisa, eu desconfiava de alguma coisa, né? Então, assim, eu peguei aquela proposta e trouxe para minha casa. E comecei a pesquisar, né, como é que funciona essa questão de tabela price, tabela saque, como é que funciona esses financiamentos e tal. E comecei a fazer vários cálculos, né, e cheguei à conclusão indubitável que não valia a pena, entendeu? Eu fiz uma comparação com esse mesmo capital que eu ia utilizar na mensalidade. Se eu pegasse essa parte dessa mensalidade e morasse de aluguel e pegasse o que sobrasse disso e colocasse num investimento, nem que fosse o mais conservador. E eu vi que a diferença era gritante e que eu ia ter o meu apartamento muito mais rápido do que o financiamento de 20, 30 anos, entendeu? Então, assim, como eu fiquei com o compromisso de voltar lá para o corretor e falar para ele se eu ia aceitar ou não, eu voltei, né, e expliquei para ele: olha, a tabela price, né, pelo que eu entendi, funciona assim, 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 assado, o site assim, 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 assado. E aí, eu expliquei tudo para ele, porque eu tinha entendido, e eu falei, por causa disso, em virtude disso, né, eu não ia entrar no financiamento. E a única coisa que ele me falou foi o seguinte: que eu poderia ser corretor, porque eu tinha entendido tudo. Então, assim, o que eu falo para vocês, né? Tenham muito cuidado com o financiamento, certo? Esse imediatismo, né, de ter logo um bem, ele pode ser bem prejudicial a longo prazo para a sua saúde financeira. Porque eu falei que eu era casado lá atrás, quando eu contei toda essa história. Porque hoje em dia eu nem estou com um casamento. Se eu fosse comprar aquele apartamento, ele está totalmente fora dos meus padrões, entendeu? Meus padrões de 23 anos eram certo? Era um, e o meu padrão de 29 anos é totalmente outro. Então, o apartamento que eu ia comprar era um apartamento bem básico, de térreo, 2 quartos, um banheiro, e não é mais, está totalmente fora da minha realidade, entendeu? Eu não compraria mais um apartamento naquele padrão. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo da nossa vida, as nossas necessidades, elas vão mudando, entendeu? Então você é muito jovem, cheio de certeza, aí você vai entrar no financiamento de um apartamento, né, o sonho da casa própria para a vida toda, só que talvez você não queira morar ali a vida toda. Seria totalmente contramão
para minha vida profissional, por exemplo, se eu morasse lá no apartamento que eu iria comprar inicialmente, entendeu? Então, se eu tivesse comprado, para fazer todo um repasse, seria uma dor de cabeça muito grande. Então, assim, a reflexão sobre esse erro financeiro é o seguinte: tenha muito cuidado com o financiamento, certo? Não são todos os financiamentos que valem a pena. Eu posso até abrir uma pequena exceção, se você é um empresário, por exemplo, e precisa financiar um carro para trabalhar, e tudo bem, porque vai gerar um retorno, né? Ali é uma ferramenta de trabalho, ali é um custo operacional, né? Agora, se você é uma pessoa física, eu opto, né? Eu sugiro que você faça, e eu sempre optei por esperar um pouco mais, juntar a grana, né, e poder comprar à vista. Foi assim que eu fiz no meu carro, por exemplo. Depois que eu aprendi, né, toda essa questão da tabela price, tabela saque, eu preferi juntar o dinheiro, acumular o dinheiro, né, e evidentemente durante esse período tá colocando meu dinheiro em investimentos, e depois eu comprei o meu carro à vista, sem nenhum problema, sem ficar devendo a banco nenhum, e também tendo um grande desconto, né? Então, assim, o erro que você deve evitar, a armadilha que você deve evitar em virtude dos seus desejos quando você é muito jovem é de financiar as coisas. Fuja de financiamento, certo? Esse é a armadilha número 1. A armadilha de número 2 que eu posso destacar é a questão da ostentação. Porque o que é que acontece? Tem um pouco a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Quando você é muito jovem, talvez essa ideia, né, de pertencimento de grupo, essa ideia de ser diferente, faz com que tu compre determinadas coisas, muitas vezes com dinheiro que tu não tem, para impressionar pessoas que tu não gosta, entendeu? Então, assim, não faz o menor sentido. Eu vejo pessoas se endividando para comprar um iPhone, por exemplo. Ela não tem condições de comprar um iPhone. Às vezes ela não tem condição de comprar um carro e entra em financiamento de carro também. Ela compra roupas caras, enfim, para impressionar pessoas que ela não gosta, e não faz o menor sentido. Eu sempre optei pela simplicidade, entendeu? Entenda, o problema não é ter o iPhone, o problema não é ter uma roupa de marca, o problema não é ter um carro. Se você tem condições de comprar isso sem comprometer a sua saúde financeira, vá lá e faça. Você trabalha para isso. Agora, a partir do momento que você compra algo que vai comprometer a sua vida financeira, aí é interessante você repensar. Especialmente se o objetivo for questão de ostentação, questão de mostrar que você tem. Isso aí não faz o menor sentido, e eu recomendo muito que você fuja, né, desse tipo de atitude, entendeu? A terceira armadilha que eu coloco aqui é a questão do controle do orçamento. Você precisa saber quanto é que sai todo mês do seu rendimento, entendeu? As pessoas, elas geralmente, o que é que acontece, né? Elas recebem lá o salário e vão pagando as contas e vão lembrando. Isso aí é uma coisa completamente louca. Eu nunca entendi muito bem isso aí, entendeu? Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, eu fui pela lógica. Não, peraí, vou começar a ter um recurso aqui, né? Então, assim, esse recurso financeiro ele vai entrar, tem uma parte que vai pagar o meu custo de vida, então tá tudo bem, eu preciso ter esse controle, né? Então, assim, eu fazia planilhas, né? Com o tempo eu fui aperfeiçoando essa planilha, até chegar ao ponto em que pode estar no mês que for, eu sei exatamente qual é a previsão que eu vou gastar lá em dezembro, por exemplo, entendeu? Em qualquer mês que você colocar aí, eu já tenho uma certa previsão, porque eu tenho uma previsão de receita e eu tenho uma previsão de despesa. Então, assim, o controle do orçamento é uma coisa fundamental e é uma coisa que a juventude, ela negligencia muito, entendeu? Talvez em virtude justamente desses desejos imediatos que elas têm. Então, eu recomendo que você tenha um controle dos seus orçamentos, tenha um controle das suas finanças, porque você vai ter uma vida muito mais tranquila se você saber quanto é que você está gastando todo mês. Até para você poder fazer um planejamento financeiro, é fundamental ter essa planilha, entendeu? Para você saber, eu posso comprar isso, eu posso entrar nessa parcela, entendeu? Então, assim, é fundamental essa ferramenta para você poder controlar as suas finanças pessoais. Erro número 4, reserva de emergência. As pessoas, elas às vezes nem sabem o que é isso, entendeu? O que é reserva de emergência? É você todo mês guardar um quantitativo, né, de dinheiro, justamente para que caso apareça alguma situação adversa fora daquilo que estava esperado, que normalmente acontece, você não fique desesperado, entendeu? Eu construo a minha reserva financeira mês a mês, com raras exceções, entendeu? Mas, tipo assim, como eu tenho o controle do ano inteiro, eu posso fazer compensações para que eu possa ter aquele quantitativo de 20%, 30% de reserva misturado com investimento, né?
Então, eu consigo fazer isso em virtude desse controle financeiro que eu tenho. Então, a dica aqui é o seguinte: tenha uma reserva de emergência, não negligencie isso, entendeu? Se você vive assim no limite, aquilo que você ganha é aquilo que você gasta, se você não tem controle das suas finanças, provavelmente na hora que acontecer qualquer sinistro, qualquer adversidade, né, você não vai ter nem de onde tirar. E pode ser que você recorra a financiamentos, recorra a empréstimos ou recorra a agiota, ninguém sabe, entendeu? Então assim, uma reserva financeira é o que vai, tipo assim, te dar uma segurança financeira. Eu gosto de pensar que é como se fosse um plano de saúde financeiro, entendeu? Que você vai pagando ali mês a mês nessa reserva, para que caso aconteça, você não quer que aconteça, né, claro, você tá lá preparado. E de certa maneira, constrói também um hábito saudável financeiro para você, né, você fazer isso. E assim, qual é a melhor maneira de você construir essa reserva financeira? É você considerar como se, por exemplo, dentro do seu mês, aquilo ali fosse uma mensalidade de alguma coisa, tá entendendo? Como se fosse um plano de saúde. Enfim, você bota lá tanto por cento, né? 10%, o mínimo, 10% do seu salário lá para reserva financeira e guarda em algum lugar, entendeu? Guarda no investimento, de uma maneira que evite ficar tão assim suscetível para você pegar na primeira oportunidade, tá entendendo? Tem que ter um pouco de disciplina também. A quinta armadilha que eu coloco aqui é o seguinte: é você evitar, certo, de cair em coisas que você não conhece, investimentos que você não conhece. As pessoas com essa ânsia, né, de ter dinheiro fácil, de ter dinheiro rápido, recebem determinadas propostas, né, que elas acabam sucedendo, tipo pirâmides financeiras que a gente conhece por aí, né? Chega alguém dizendo que descobriu aí uma forma mirabolante de multiplicar o seu dinheiro em 2, 3, 4, 10% ao mês. É só colocar um tanto de valor e aí você, com essa tentação, você arruma o dinheiro porque você vai ganhar dinheiro fácil. Então assim, o que é que você deve evitar aqui? De entrar em coisas que você não conhece, entendeu? Tudo aquilo que te oferecerem do ponto de vista de investimento, estude, vá atrás de entender as coisas. Eu já recebi várias propostas de banco, né, para entrar em previdência privada, em CDB, um monte de coisa. E eu sempre olho, né, como é que funciona esse investimento, entendeu? Como é que funciona esse título aí que estão me vendendo? Como é que funciona tudo isso? Entendeu? E quando eu vou avaliar lá na ponta, né, o que o gestor do banco está oferecendo, não é bom para mim, é bom para o banco. Tá entendendo? Que evidentemente ele trabalha para o banco, ele tem metas a cumprir. Então assim, foi que eu sempre fiz, né, também, entendendo que é importante que eu entenda as coisas, assim como eu busquei entender lá a questão do financiamento, saque, price, eu também busquei entender como é que funcionam os investimentos. Quais são as opções que eu tenho? Né? Eu tenho lá título público, eu tenho LCI, LCA, título imobiliário, eu tenho ações, bolsa de valores, moedas, eu tenho várias formas de investimento. Então assim, eu comecei com ações, né? Então assim, na verdade eu comecei com títulos públicos e depois eu migrei para ações, porque eu vi que a rentabilidade de ações tinha muito mais futuro do que rendimento conservador. Mas isso aí vai de perfil de investidor também. Tem 3 tipos de investidor, que é aquele mais conservador, que tem um pouco mais de medo, né, de perder dinheiro e assim, quer conservar mais os recursos que tem, assim, quer ter uma garantia, né, que o dinheiro não vai perder. Na verdade é essa, quer ter uma garantia de que não vai olhar próximo mês e vai ter um rendimento inferior àquele que ele colocou. Né? Tem o moderado, que é um pouco dos dois, e tem o agressivo, que no caso é o meu perfil, né, que eu invisto muito em ações e já estou acostumado com esse jogo já de subir, oscilações, enfim, também tem uma estratégia de investimento também, né? Não saio investindo assim feito um maluco. Então eu prefiro esse tipo de investimento. Então assim, eu comecei com título público, depois eu fui para ações e tive que entender todas as regras do jogo, entendeu? Tive que buscar livros, tive que acompanhar canais que falavam sobre investimento, sobre finanças. Passei durante muito tempo, antes de colocar meu primeiro real em ação, passei muito tempo estudando. E aí, a partir do momento que eu estudei, né, aí depois sim, aí eu entrei com muito mais segurança e hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade, né, de investir em ações do que há um tempo atrás. Por quê? Porque eu comecei a investir. Mas enfim, a mensagem aqui é o seguinte: tudo aquilo que você for investir, mesmo que seja bolsa de valores, busque entender primeiro, certo? Enquanto você não entender isso, faz a sua reserva de emergência, seja na poupança mesmo, mas não investe em coisas que você não entende, porque o risco de você quebrar a cara é altíssimo, certo?
O erro de número 6 é a questão de você evitar falar sobre dinheiro. Porque as pessoas não conversam sobre dinheiro. É um assunto estranho para as pessoas, né? Se você até perguntar o salário de alguém, é uma pergunta de outro mundo. A pessoa vai se sentir desconfortável com isso. Então, as pessoas não são acostumadas a falar sobre finanças, nem em casa, nem fora de casa. Então, se esse assunto é um assunto tão complicado de conversar, como é que você vai começar a desenvolver essa inteligência financeira? Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito é de falar sobre dinheiro. Evidentemente, não estou dizendo que você tem que falar o seu salário para todo mundo, não é isso. Mas que seja um assunto natural com aquelas pessoas que você conhece, com aquelas pessoas que é próxima de você, entendeu? Você perguntar como é que ela controla suas dívidas, como é que ela organiza financeiramente, se ela tem reserva de emergência, quantos por cento ela consegue guardar, o que é que ela faz com essa reserva, enfim. Que a questão de falar sobre dinheiro deveria ser uma coisa muito mais simples, entendeu? E por conta de não ser, as pessoas acabam não indo atrás de conversar sobre isso. E acabam cometendo todos esses erros aqui que eu citei nesse vídeo, entendeu? Justamente por não ter essa intimidade com essa conversa. Então, assim, o que é que eu recomendo que você faça? Busque conhecimento na área de finanças pessoais, entendeu? Busque pessoas para conversar sobre isso. Eu gosto muito de conversar sobre ações, sobre bolsa de valores, sobre dinheiro, sobre formas de gestão financeira. É uma coisa que eu gosto bastante, entendeu? Então, assim, armadilha número 6 é você não conversar sobre dinheiro, certo? Não ter intimidade com dinheiro. Tem intimidade com esse tema. Isso aí vai ser muito bom para você. E o erro de número 7 é o seguinte, é você esperar para começar a investir. Tem pessoas que ficam esperando, né? Não, quando eu começar a ganhar dinheiro, né? Quando eu dobrar meu salário, enfim, quando eu triplicar meu salário, enfim, elas ficam protelando, né, os investimentos, esse hábito de investir. Entenda, você pode começar a investir com R$30. Você pode entrar na bolsa de valores com R$30. Tá entendendo? Então, enfim, é um valor pouco? Talvez seja, né, no começo, mas imagina aí, você construindo esse hábito financeiro de guardar um valor por mês, de investir, de ter essa sensação de você já estar na bolsa de valores, uma sensação de que você está cuidando da sua vida financeira. Tipo assim, a questão é a mentalidade que você está construindo. Tudo aquilo que a gente conversou até aqui foi só para construir uma inteligência financeira em você, desenvolver essa inteligência financeira, né? Um assunto até que deveria ser conversado na escola, mas assim, o sistema não quer que você saiba sobre isso, entendeu? O que é que o sistema quer? Que você tenha uma matemática meia boca, não entenda de matemática financeira, seja imediatista, não entenda de financiamento, entre em financiamento e fique pagando ao banco, entendeu? Sustentando o sistema. É por isso que você não aprende essas coisas na escola, entendeu? Então, enfim, a dica aqui é, assim que você puder, né, busque, não espere muito, comece a investir. Comece a investir o que você tem, entendeu? Constrói a sua reserva financeira, primeiramente, né? Sai das dívidas, né? Você tem um perfil, se você tiver no perfil endividado, primeiramente é resolver as dívidas. Certo? Resolvendo a dívida, você começa a fazer uma reserva de emergência, para construir um hábito. A reserva de emergência, ela é importante, né? Alguns recomendam 6 meses do seu custo de vida, outros recomendam 12 meses do seu custo de vida. Então, assim, vai de cada um, vai da realidade de cada um, né? Depois que você tem a sua reserva de emergência, você vai virar um investidor. Você vai começar a olhar qual é a aplicação que vai fazer com que o meu dinheiro trabalhe mais, para ter mais rendimento, entendeu? E o último passo é você ser um investidor avançado, né? Que aí é você buscar investimentos muito mais agressivos que vão te dar um retorno melhor, claro que com riscos calculados, com diversificação e muito mais. A gente pode conversar sobre isso, né, em outro vídeo. Então, essas foram as dicas financeiras que eu posso passar para você. Se esse vídeo fez sentido para você, aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal, que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, certo? E finanças tem tudo a ver também com desenvolvimento pessoal, porque tem a ver com mentalidade. A gente se vê no próximo vídeo.